Alô, pessoal, tranquilito no mais? Sabemos da importância do boro para as culturas cultivadas. Conversei sobre este nutriente, suas funções, seu momento correto de aplicação, suas fontes e doses recomendadas com dois engenheiros agrônomos que trabalham neste tema. O especialista em ciência do solo e nutrição de plantas da Cibra, Rafael Val, e o Dr. Eduardo Saldanha, da Rio Tinto US Borax. É interessantíssimo. Pessoal, eu estou aqui para conversar sobre o nutriente boro com dois engenheiros agrônomos. O primeiro é o engenheiro agrônomo, especialista em ciência do solo e nutrição de plantas, Rafael Val. Ele é gerente de desenvolvimento de produtos e portfólio da Cibra. E o outro agrônomo é o Dr. Eduardo Saldanha, especialista de desenvolvimento agronômico para a América Latina, da Rio Tinto US Borax. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas. Saldanha, o boro é hoje considerado por alguns pesquisadores como um micronutriente com macrofunções. Gostaria que você abordasse de forma resumida quais as principais funções deste nutriente sob a ótica da nutrição mineral de plantas. Bom, Nelson, boa tarde, né? Eu queria te agradecer assim, pela oportunidade, né, de participar com você aqui e com o Rafael Val, né, dessa entrevista técnica aqui nesse importante canal, que é o canal Adubos e Adubações, um canal de muita relevância, né, para o agronegócio brasileiro, tá? Então, Nelson, já entrando aqui na primeira pergunta, né, na primeira questão, né, sobre as funções do nutriente boro, né? A ciência hoje, ela reconhece que existe mais de 25, né, funções conhecidas e muitas ainda por serem descobertas, né? Então, esse ano, o boro, ele é um elemento que, ele é um nutriente, né, que esse ano fará 100 anos de descobrimento, né? Então, nesses 100 anos, muita coisa se descobriu, mas muita coisa, de fato, ainda precisa ser descoberta, né, acerca das importantes funções desse elemento. Desse nutriente. Então veja que, por exemplo, né, a produção de flores é uma função relacionada, né, à nutrição com o elemento boro, a formação de antera, a germinação do grão de pólen, tá? A própria formação do tubo polínico, né, dois elementos florais muito importantes, que é a germinação do grão de pólen, a formação do tubo polínico, né, tem uma relação direta com o elemento boro, qualidade de frutos, né, formação de pelos radiculares, parede celular, ativação de enzima, metabolismo de nitrogênio e transporte de açúcares. Essas seriam algumas que a gente pode estar citando, né? Mas eu queria aprofundar de forma bastante rápida, né, em duas funções muito importantes relacionadas ao nutriente boro, né? O boro ele constitui, né, algumas pectinas de paredes celulares, né, de plantas, tá? E especialmente os tecidos meristemáticos, né, são os tecidos que mais sofrem sob condições de deficiência. E onde é que a gente encontra tecidos meristemáticos, né, nas plantas? Tanto nos ápices caulinares como em ápices radiculares. Então, essas partes da planta são partes que sofrem bastante em situações de deficiência, né? Ou seja, a redução no crescimento ou deformações do crescimento de novas brotações ou redução aí também no crescimento das raízes quando as culturas estão sob deficiência desse nutriente, né? E isso, como a gente comentou, tem a ver com essa importante função que o boro desempenha, né? Fazendo parte da estrutura, efetivamente, ali das paredes celulares primárias, né? Que são as que se formam durante o crescimento da célula. Tá? Então, são momentos da planta em que a deficiência, a falta de fato, a falta de boro irá comprometer, né, de forma muito drástica o desenvolvimento dos tecidos vegetais. Saldanha, o manejo de adubação boratada
tem sido bastante discutido em diferentes cultivos e sistemas de produção agrícola no Brasil e em outros países. Poderia abordar as atualizações que existem, sobretudo em relação às fontes e doses deste nutriente? Em novembro do ano passado, tá? Em novembro de 2022, foi lançada, né, a última edição do Boletim 100 do IAC. Tá? Essa publicação, né, ela possivelmente é a publicação mais recente em termos de orientação sobre, né, indicações de adubações por culturas, tabelas de adubação, as indicações de manejo, né, da fertilização dos cultivos. Tá? Nessa publicação, né, a gente tem ali duas coisas que são relevantes que vão trazer uma resposta sobre a questão de fontes e doses. Tá? O boletim, né, o boletim 100, ele traz uma atualização sobre os níveis críticos, né, de boro, né, e é interessante que o boletim ele indica um nível crítico para culturas anuais, que seria de 0,6 miligramas por decímetro cúbico, e indica um nível crítico para cultivos perenes, né? Ele indica 1 miligrama por decímetro cúbico. Tá? Isso já, por si só já passa a ser uma informação importante, né, dos produtores, dos agrônomos, dos técnicos considerarem, né, cultivos anuais, né, um nível crítico de 0,6 miligramas por decímetro cúbico. Cultivo perene, um nível crítico de 1 miligrama por decímetro cúbico. Tá? E, obviamente, ele traz também as classes de disponibilidade, né, associadas a esses níveis críticos, no baixo, médio e alto. Tá? Bom, eu fiz uma revisão, né, dessa publicação, né, e elenquei ali 35 cultivos de relevância econômica, tá? Entre cultivos anuais, cultivos perenes, né, frutíferas, grãos, espécies florestais, dentre outras, né? E o que me chamou a atenção foi o seguinte, né? O método de aplicação, né? Ele é de forma unânime, o boletim técnico, né, sua atualização, recomenda boro via solo. Tá? Então, a recomendação principal, a forma de aplicação, né, a forma de fornecimento às plantas, ela é indicada de maneira, né, unânime, eu diria, para todos os cultivos, via solo. Tá? As adubações foliares, sim, são recomendadas, porém sempre de forma complementar. Tá? Isso tem muito a ver com o próprio comportamento das plantas, né, em termos de aquisição, em termos de metabolismo do elemento boro. A gente sabe que o período reprodutivo dos cultivos, né, e aí todas as culturas passam efetivamente aí por períodos reprodutivos, essa fase ela representa uma fase onde há uma maior demanda, né, pelas culturas. Tá? Então, isso é um ponto importante. Né? Com relação às doses, né, você tem variações de doses que vão de 1, né, a 4 quilos por hectare, a depender da cultura. Tá? Então, as doses de boro sempre giram em torno aí desses valores, né, a depender, obviamente, aí dos teores no solo e do teor por meio da avaliação da diagnose foliar. Tá? 1, 2, 3 ou no máximo ali 4 quilos por hectare, tomando por base essa publicação mais recente aí do Brasil, né, que é o boletim 100 do IAC. Tá? E, por fim, uma coisa importante a ser comentada sobre fontes, né, é o seguinte: existe a Rio Tinto US Borax, né, uma empresa que tem uma liderança muito forte em termos globais no desenvolvimento de tecnologias de fertilizantes boratados. Tá? E uma das principais tecnologias que a gente desenvolveu, tá, é o produto chamado Granubor, né, que quimicamente ele é classificado como um tetraborato de sódio pentaidratado. Tá? E esse produto ele tem uma característica que o torna muito superior a outras fontes fertilizantes, né, especialmente em relação às ulexitas. Tá? As ulexitas são os principais fertilizantes boratados utilizados no Brasil, mas que a gente sabe, né, por meio de trabalhos, de avaliações e de pesquisas, que essa fonte ela tem uma limitação na liberação de boro, tá? Na disponibilização de boro. Né? As ulexitas elas liberam em torno aí de 38% a 41%, a depender da fonte, né, dessa ulexita, do boro que ela contém. Tá? Ou seja, não há uma liberação total do boro.
Em contrapartida, né, o produto da US Borax, da Rio Tinto, né, que a gente trabalha, que eu comentei que é a nossa principal tecnologia, né, o granobor, ele tem duas características importantes, que é a liberação total, né, todo o boro contido no fertilizante ele é liberado, porém de forma gradual. Tá? Existe todo um trabalho, né, relacionado à desidratação do fertilizante, e após a aplicação do fertilizante ao solo, ele precisa se reidratar, e com essa reidratação há a liberação, né, dos íons, né, de ácido bórico no solo. Tá? Então, e essa tecnologia, de fato, ela casa muito bem com a sincronia como as plantas absorvem, né, o boro. Tá? Então, à medida que o fertilizante vai liberando, né, formas de boro na solução do solo, a planta consegue ir absorvendo de forma paulatina, de forma, né, que essa absorção ocorra de acordo com a sua demanda, né, nutricional por esse elemento ao longo do ciclo. Tá? Existe uma sincronia, como eu tinha comentado ontem, em relação ao acúmulo de boro na planta. Tá certo? Rafael Val, qual é o melhor momento para aplicação de boro nas culturas? Oi, professor Nelson, é um grande prazer estar aqui com você e com o Saldanha hoje, para a gente comentar um pouco aí sobre o boro. A minha pergunta ficou fácil agora, né, depois que o Saldanha deu uma aula aí para nós, deixou o pano de fundo aí bem trabalhado, ele está bem mais fácil para mim responder. É importante a gente lembrar que o boro ele participa de diversos processos, assim como o Saldanha comentou ali no início, participa de diversos processos dentro da planta. Então, divisão celular, transporte de açúcares, metabolismo de carboidratos, formação de novos tecidos. Então, a gente tem que ter boro disponível para a planta durante o ciclo todo. Ela tem que ter acesso a esse nutriente para o correto desenvolvimento dela. E muitas vezes a gente tem a impressão de que a planta ela só demanda boro lá na parte pré-reprodutiva ou na parte reprodutiva. E não é bem assim. Como ela faz parte de diversos processos dentro da planta, a gente tem que ter esse nutriente sempre disponível. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui. O segundo ponto é a gente entender como que essa planta absorve o boro. Então, a planta ela absorve o boro junto com a água. A gente precisa ter uma solução ali onde o boro esteja presente para que a planta absorva isso. Então, momentos de estresse hídrico, de falta de água durante o ciclo da cultura, prejudica a absorção de boro também. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E aí eu chamo atenção, por exemplo, para o caso de algumas plantas ou algumas situações. Então, por exemplo, milho safrinha. Quando que é o pré-pendoamento do milho? Normalmente é mais para o meio do ano, onde a gente tem uma condição climática desfavorável para a absorção do boro. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer a aplicação do boro. E, claro, escolher sempre fontes que vão estar fornecendo esse nutriente de acordo com a marcha de absorção da cultura. Então, como o Saldanha falou, nós temos ali momentos de picos de necessidades, onde esse elemento tem que estar muito presente para que a planta consiga expressar o máximo potencial produtivo dela. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e dizer que a Cibra, ela tem a distribuição aqui, né, do granoboro, o tetraboroato de sódio, como o Saldanha falou. Então, temos aí o produto à disposição dos agricultores. Quem tiver interesse em conhecer a tecnologia, conhecer um pouco mais, entre em contato conosco, que nós estamos aqui com o nosso time de agrônomos, o nosso time de campo, pronto para poder tirar qualquer dúvida e qualquer necessidade que vocês tenham. Então, muito obrigado aqui pelo tempo, obrigado, Saldanha, pelas respostas, obrigado, Nelson, pelo convite mais uma vez, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado, pessoal, um grande abraço. Então é isso, né? Muito obrigado aí, Nelson, pela oportunidade. É uma honra, né, para a gente poder participar aqui junto com você dessa entrevista, né? A gente espera aí que o produtor efetivamente aproveite as informações e faça bom uso delas, tá bom? Muito obrigado, hein? Abraço.